Então, irmãos, eu vos saúdo mais uma vez com a paz de Jesus. Nós vamos dar continuidade ao tema do vídeo anterior, onde nós estávamos falando sobre a revelação da vontade de Deus sobre a cura. Nós falamos que a vontade de Deus no tocante à cura divina está revelada na palavra de 4 maneiras. Nós falamos da maneira 1, que é a declaração do próprio Deus. A maneira 2, que é a cura por meio do ministério de Jesus. Agora nós vamos estar falando sobre a provisão da expiação de Cristo. Nós vamos orar, nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, soberano, nós te agradecemos por esse momento tão precioso que é falar do teu amor, da tua palavra. Nós te agradecemos por estar nos ensinando e aprendendo. Nossa fé cresce e nossos milagres chegam. Deus, obrigada por tudo, pelo teu carinho, pelo teu amor. Obrigada pela salvação das nossas almas. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas através da tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. Cuida de nós, cuida de todos nós que estamos tendo acesso a esses momentos através desse vídeo. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler o texto base que continua em Êxodo. Êxodo 15, versículo 26 diz: E disse o Senhor, uma receitinha, para a gente receber as bênçãos da parte de Deus. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E nós vamos agora falar da terceira maneira que a palavra de Deus nos mostra para que nós venhamos receber a cura, que é a provisão da expectação de Cristo. 1 Pedro 2, versículo 24, diz assim. Deixa eu ler para você. 1 Pedro 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Nós, amados irmãos, éramos como ovelhas desgarradas, mas nós temos nos voltado para o nosso pastor, bispo das nossas almas. Nós somos privilegiados em poder termos encontrado este caminho precioso, porque, nossa, como é bom servir a Cristo. E o que o Senhor tem nos prometido, a Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem nunca desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. E também, a palavra do Senhor diz que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória do porvir. Então nós temos uma esperança. Essa esperança é Cristo. Cristo é a única esperança para esta geração. Cristo resolve tudo. Deus resolve tudo. Tudo. Só que nós temos que aceitar e entender o tempo do Senhor. Não é da nossa maneira. É da maneira do Senhor, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. A palavra de Deus diz que sei bem que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal,
E a palavra do Senhor também diz que mais altos do que os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são perfeitos, tão perfeitos que Ele deu seu único filho para morrer por nós numa cruz. A morte expiatória de Cristo foi um ato perfeito e suficiente para a total redenção do ser humano, não só do corpo, mas da alma e do espírito. O pecado e a enfermidade são gêmeos gigantes destinados por Satanás para destruir o ser humano, mas o perdão e a cura divina, aleluia, vêm juntos como bênçãos irmanadas destinadas por Deus para nos redimir e nos dar saúde. Deixa eu ler para você em Tiago 5, do 14 ao 16. Vou ler para você aqui em Tiago 5, do 14 ao 16, que diz assim, olha. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O comentarista fala aqui para nós que nós precisamos observar nesse versículo que a responsabilidade dos líderes é deles, dos líderes, a responsabilidade de orar com fé. A oração eficaz, a oração que deve ser oferecida com fé. Tiago, ele diz aqui que essa oração é importante. A oração da fé salvará o doente, né? E essa oração deve ser oferecida com a completa confiança em Deus para que Ele faça o que somente Deus pode fazer. Né? Nós oramos, os presbíteros oram, confiantes de que Deus fará o que só Ele pode fazer, que é curar o enfermo. E fazendo dessa maneira, né, a oração eficaz, com fé e confiança de que Deus curará os enfermos, sim, eles serão curados. Amados irmãos, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. O crente deve prosseguir com humildade e fé e apropriar-se da plena provisão da expiação de Cristo, inclusive a cura do corpo. E nós vamos começar a falar agora da quarta maneira. Essa maneira cabe a nós, né? Porque a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, nós, como cristãos, como igreja, precisamos exercer essa fé e oferecer uma oração eficaz, porque Deus tem todo o poder para trabalhar e operar através das nossas vidas. A quarta maneira é, olha, vamos recapitular. Nós falamos da primeira maneira no vídeo anterior, que é a declaração do próprio Deus. Falamos também da segunda maneira no vídeo anterior, que foi o ministério de Jesus. Agora nós acabamos de falar da terceira maneira, que é a provisão da expiação de Cristo. E a quarta maneira que nós vamos te apresentar agora, através da palavra de Deus, é o ministério contínuo da igreja. Jesus, ele comissionou 12 discípulos para curar enfermos, como parte da sua proclamação, do reino de Deus. Eu quero ler para você Lucas 9, 1 e 2. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos.
Hoje, nós que somos os discípulos do Senhor, né? Servimos a Cristo e nós precisamos exercer a fé e obedecer o ID do Senhor. Posteriormente, Jesus comissionou mais 70 discípulos para fazerem a mesma coisa. Lucas 10, versículo 1 diz, depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Jesus designou 12 discípulos que andavam com ele e mais 70 para cumprir o ID. Nós precisamos nos levantar, irmãos. Lucas 10, versículo 9 diz, olha o que diz. Ele disse aos 70, curai os enfermos que nela houver e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Isso ele está dizendo para nós, né? Nós também devemos dizer às pessoas que o reino de Deus é chegado. Lucas 10, 19, ele disse aos 70 e diz para nós também, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E assim, os 70 discípulos, eles ficaram muito alegres, porque, na verdade, ver milagres é inexplicável a sensação que a gente sente de ver um enfermo sendo curado. É inexplicável. Só que Jesus disse aos 70 assim, não vos alegreis, porque os espíritos vos sujeitam. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, se você não tem o dom de curar, né, ainda que você pode ter, se você quiser buscar, Deus pode dar. E você não deve ficar triste, porque antes de tudo, o seu nome está escrito nos céus. Essa deve ser a nossa alegria como cristãos, né? Depois do dia de Pentecostes, o ministério da cura divina que Jesus iniciava teve prosseguimento através da igreja primitiva, como parte da sua pregação no Evangelho. Mas como nós não temos mais tempo, esse é um tema para um próximo vídeo e eu já te convido para estar conosco, amém? Fique com Deus, um beijo no seu coração.